Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos. Toda semana trago aqui um tema especial para a gente debater dentro desse universo do marketing, da tecnologia e tudo mais, né? Quando a gente quiser falar. Essa semana vamos falar um pouco sobre o mundo do desenvolvimento, né? A carreira do desenvolvedor, alguns aspectos, só que eu não manjo nada disso, né? E quem manja disso é o Eric. Eu trouxe aqui o Eric para a gente conversar sobre isso. Pedi para você começar se apresentando, Eric, falar um pouquinho de você. Maravilha. Em primeiro lugar, é um prazer participar aqui, estar dividindo essa mesa com o Jefferson. Tive o prazer de conhecer essa figura aqui de uma reunião de network, Foi né? o café da Então, BCCom. você vê que é sempre legal estar em uma movimentação de Isso. forma dinâmica, né? Super legal. Bons reflexos. Então vamos lá, contando um pouquinho da minha trajetória, uma introdução. Meu nome é Eric Amoedo, sou CEO da GoMake, agência digital. A GoMake é uma agência que já está aí 10 anos de forma formalizada no mercado, né? E é uma agência que ela diversificou seus entregáveis justamente entendendo as necessidades do mercado, né? Porque quando a gente fala muito assim, uma agência digital, logo vem assim, uma agência que vai entregar cartão de visita, ou vai fazer uns criativos para revista ou jornal. Na verdade, a gente não faz nada que é offline. Então, é 100% digital mesmo. Desde links patrocinados, estruturas de SEO, desenvolvimento de site. E isso abriu portas para o desenvolvimento de aplicativos e de soluções de software, né? Então, eu, Eric Amoedo, de forma perfil profissional. Eu sou bacharelado em Engenharia da Computação, com ênfase em desenvolvimento de software pela UMESP, né? Mas eu costumo falar que a paixão mesmo pela tecnologia e desenvolvimento veio antes da faculdade, né? Sim. Fiz faculdade mais para ver ali como que era, né? Alguns amigos começaram a fazer, mas foi bem bacana assim essa jornada e de fato fez uma diferença assim para a bagagem acadêmica como um todo. Desde que vocês começaram lá na GoMake, sempre foi serviços parte online ou já chegou a atuar em algo offline também? Legal. A GoMake em si, lá atrás, uns 13, 14 anos atrás, eu, Eric Amoedo, comecei a desenvolver, né? Eu trabalhei para uma empresa que estava desenvolvendo um projeto de e-commerce. Então, essa empresa específica, ela contratou um consultor, esse consultor fez toda a modelagem da empresa, como que ela seria formatada e o que ela precisaria ter para a operação começar a iniciar, né? E foi muito bacana porque, de fato, até quando eu fui fazer o registro na carteira de trabalho, era CLT, né? Aí lá na assinatura a pessoa falou, mas o que é isso, e-commerce? Né? Não tinha muito essa familiaridade, né? E foi bem legal, assim, essa vivência. E essa entrada na CLT me proporcionou entender ali o que uma empresa de fato ela precisa, ou até as necessidades de um mercado. E com base nessa movimentação, eu fui envolvendo sempre para o online. No offline, acabei, né? Meu irmão é publicitário de formação, então a gente sempre um ajudava o outro, né? Ele criava lá, por exemplo, uns folders, umas A4 que ele mandava para a gráfica, falava, pô, Eric, eu preciso disso aqui. Que tenha um link. Aí na época eram uns blogspot da vida, né? Pegava uma plataforma WordPress, deixava online. Então a gente fazia meio que essa junção. Mas a GoMake, ela foi sempre da parte online. Legal. Desde a parte do desenvolvimento até as partes de estratégia também, tudo E como que você foi pegando? Porque uma coisa que é muito característica do segmento é essa quantidade de mudanças, né? Porque se você pega, o tempo todo tá evoluindo, ainda mais quando você fala dentro desses serviços digitais, então link patrocinado, você tem que tentar ali as regras do Google, às vezes eles colocam uma coisa e muda. Como que vocês fazem para se atualizar isso? Legal. Assim, eu costumo falar que esse também é uma... tudo tem o lado bom e o ruim, né? E assim, no mercado, do nosso mercado digital, isso não é diferente. O lado bom é que todo esse acompanhamento, então, dentro da GoMake Digital nós temos uma equipe, né? Nossa equipe são todos certificados Google, né? Aqui trabalham com a parte da operação online, gerenciamento de campanhas, e isso coloca a gente sempre um passo à frente a entender o que o mercado está pedindo, o que as empresas estão aplicando e como que a gente traz isso para a nossa base de clientes. Então, isso faz toda a diferença entender essa movimentação com um olhar muito lá fora, né? Do que está acontecendo, grandes grupos, grandes corporações, o que eles estão fazendo de estratégia, né? Hoje, nós temos das principais ferramentas de marketing, né? Que dá uma boa diretriz para a gente. Inclusive as comunidades, né? Então, eu particularmente adoro participar, né? Te conheci no network, sim. Então a gente está o tempo todo nessas movimentações e acaba entendendo o que está acontecendo. Tem coisa que, como nós somos, por exemplo, Google Partners, então a gente entende, o Google mesmo entra em contato
contato através de eventos ou nosso gestor de contas, falando, pessoal, agora a verificação do anunciante, que é um requisito novo, saiu, porque o Brasil vai soltar uma PL nova, a gente está antecipando alguma coisa. Então, como vocês são partners, recebem essa informação em primeira mão. Então, tem todo essas movimentações que ajudam a gente a ter a informação antecipada. Mas, em contrapartida, da parte de desenvolvimento, grandes, né? Porque a GoMake, ela tem algumas ramificações, alguns braços. Dentre elas, essa parte de desenvolvimento de software. E software, assim, é do dia pra noite, tudo muda e tudo tá um outro cenário que você fala, o que aconteceu? Como assim, né? Mas é tudo muito gostoso, porque, assim, é sempre facilitado, né? Então, vou dar um exemplo pra você. Ali, uns 8, 7 anos atrás, mais ou menos, desenvolvimento de aplicativo. A GoMake trabalhava com uma ferramenta chamada, um framework chamado Ionic. Era sensacional, porque ali a otimização era muito facilitada, já tinha alguns pedaços de código já prototipado, facilitados, né? E assim, a gente já tinha uma entrega bacana. E aí, nem faz tanto tempo assim, quando a gente olha hoje a disposição de tecnologia, os frameworks que tem disponível no mercado, você fala, como que eu trabalhava com aquilo, né? Foi uma aceleração tão rápida, mas na final das contas, é aquilo, quando você, né, a gente costuma até brincar, eu comentei isso até com a Stefania que trabalha lá com a gente na equipe, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, como você mudou, você evoluiu, seu cabelo cresceu, né? Aí pra você fala assim, cresceu, né? Tipo, você tá acompanhando o dia a dia, né? E aí isso acaba, você fala, é verdade. Aí você para e traz essa reflexão, mas no final das contas, você que vive, né? Você que é apaixonado pela tecnologia, você tá ali acompanhando todas as movimentações, né? Então isso é muito legal, assim. E até pegando ainda nessa questão da atualização, quando eu faço um projeto para um aplicativo, aí beleza, fez ali a entrega, o projeto foi entregue, como que funciona? Aí tem um custo de manutenção para manter, para atualizar? Como que é esse processo? Legal. Cada caso é um caso, tá? Então, por exemplo, a gente procura entender qual que é a necessidade e a demanda do cliente. Cada cliente é um cliente, porque assim, tem clientes que tem toda uma operação interna, ele quer contratar alguém de fora justamente para ter uma ideia que de repente a equipe não validou. Ou de repente, né, por exemplo, a gente estava caminhando num projeto de desenvolvimento tudo nas aplicações gira através de dados, tá? Então, dificilmente a gente vai pegar, por exemplo, uma aplicação, a pessoa só tem uma ideia, né? Normalmente quem procura a GoMake já está procurando ou uma otimização ou algo que já tem a operação funcionando e fala assim, eu quero isso para facilitar a vida do meu cliente ou ter essa ferramenta a mais que vai concatenar e vai gerar valor para minha marca. Então, a partir dessa movimentação, tem empresas que falam assim, eu não tenho servidor, eu não tenho quem vai dar sustentação desse sistema, não tenho nem quem vai saber pilotar, né? Porque uma coisa é você entrega uma Ferrari e aí a pessoa não sabe nem abrir uma porta de uma Ferrari, muda muita coisa, né? Então, a gente busca entender o que de fato vai agregar para a empresa como um todo, né? Qual que é a real necessidade, uma vez que ela está procurando uma aplicação, um aplicativo, né? E a partir disso a gente começa a dimensionar até os entregáveis. Então, vamos fazer a sustentação. Você quer que a gente formata um time dentro da sua operação interna, né? Então, a gente já tem essa expertise, esse know-how, porque já chegou de tudo quanto é tipo de demanda de desenvolvimento para a GoMake. Que eu imagino que às vezes já deve ter chegado até gente que, às vezes, a pessoa ela só tem uma ideia e fala, eu quero virar um aplicativo, fazer um aplicativo disso, mas não tem nem noção do que fazer, né? Acontece bastante. E, enfim, algumas ideias também, né? Teve até um cliente que passou na trajetória da GoMake, ele era um corretor de imóveis, né? Só que de alto padrão, de luxo. E aí ele falou, cara, eu tenho uma ideia sensacional aqui, eu quero desenvolver um aplicativo que vai fazer isso e vai facilitar a vida das pessoas que de repente estão passando de uma forma geoposicionada num ponto específico no mapa. A gente falou, a ideia é legal, né? E aí, como que vai funcionar? Ele falou, não, a gente tenta entender ali o budget, né? Pra ver se faz sentido. Nessa publicação vai ser um MVP, uma coisa mais enxuta. Ou você já vai começar com um lançamento para o mercado nacional. Hoje já vai partir para uma internacionalização, né? Porque tudo é possível no digital, né? O digital democratizou muitas coisas com a tecnologia. Então, uma vez que a gente entende o cenário, esse caso em específico, a gente entendeu que ele ia autofinanciar o projeto dele, porque ele vendeu alguns imóveis de luxo, então ele estava com budget para investir nesse projeto. E aí foi engraçado, porque a gente fez o desenvolvimento, né? Fez a entrega não só de um aplicativo, né? A ideia dele, por ele não ser da área, na concepção dele, ele falou assim, eu quero só um aplicativo. Só que a gente foi
agregando outros fatores. Então, por exemplo, de um aplicativo, onde as pessoas vão gerenciar essas informações? Acho que seria interessante você ter um dashboard também. Aí a equipe pontuou isso para ele e falou, pô, eu quero, isso é legal. Então a gente foi formatando um produto bem específico, o produto ficou bem robusto, né? A gente fez várias validações ali, testando o geoposicionamento, que era uma feature do Android, de iOS, que ele pegava exatamente a geolocalização do usuário e fazia uma triangulação ali para entender onde tinha os imóveis cadastrados na base. Caramba! E foi super legal, né? E assim... E quando ele experimentou isso, ele falou, nossa, o negócio tá muito grande. Aí ele conseguiu investimento e foi entrando nesse aspecto. Mas é isso que deixa a gente tão engajado com a tecnologia, né? Das possibilidades e onde a gente consegue chegar nessas entregas. É porque, às vezes, um projeto que ele pensou para ele, né? Para utilizar, pode virar, às vezes, um negócio rentável, exageradamente rentável, né? Exato. E o que eu acho legal é justamente o poder de escala, né? Que esse tipo de negócio tem, né? Então, você consegue ampliar muito e muito rapidamente. Até como você falou, sem barreiras geográficas, então você tem muitas possibilidades, né? Sim. Exato. Como que é o processo para... Pensando assim, né? Eu tenho ali uma ideia de aplicativo, vou falar lá com você. Como que é o processo para esse desenvolvimento, né? Primeiro vai montar um protótipo, tem a ideia. Como que é até chegar no produto final? Sei que tem muitas etapas, né? Mas o que daria pra gente resumir aí? Legal. Assim, as principais etapas, de fato, enfim, depois de assinatura de um contrato, né? A gente caminha pro onboard. Esse onboard, a gente vai levantar os requisitos. Então, o levantamento de requisito, ele parte de duas camadas, os funcionais e o não funcional. Funcional é aquilo que, de fato, faz sentido para a aplicação funcionar, que precisa, né? Não tem negociação. E o não funcional são os adendos a mais, os plus, os diferenciais. E com base nisso, a gente vai criando nós temos uma metodologia, né? Cada projeto tem uma metodologia diferente. Então, depende do cliente, a gente usa uns sprints, que é uma metodologia do próprio Google, que é uma coisa rápida, é um jogo rápido para errou, testou, validou, você vai consolidando e você vai compilando cada vez mais um cenário mais enxuto e profissional, tá? Então, é uma coisa que funciona muito bem, de repente, quando a pessoa precisa ter um MVP. Vou até dar um exemplo para você. A gente está conversando com uma empresa. Tem alguns detalhes que eu não posso abrir, né? Nome de empresa, enfim, por conta de... Todos os clientes temos NDA, né? Então, por padrão de informação. Mas esse caso foi bem interessante porque, assim, é um cliente que trabalha com licitações, enfim, coisas bem bacanas, assim. Na questão de quem olha de fora de tecnologia, né? É muitos dados envolvidos, é dado de todo lado. E ele precisaria da tecnologia num aplicativo que era o facilitador de transacionar esses dados e que gera KPIs, indicadores, né? Então, pensa assim, a gente tem aplicativo gerando informação e esses aplicativos ele precisa passar por uma inteligência ali que ele vai gerar as métricas para mostrar, ó, tá funcionando, não tá funcionando, a sua mensuração tá ok ou isso tá defasado. Então pensa assim, todas as tomadas de decisão são tomadas com base em informação. E as informações, de fato, elas um dia foram dados, né? Então, muitas dessas aplicações que a gente trabalha é pegar pontos e gerar informações que auxiliam na tomada de decisão. Então, esse cara em específico, né, ele estava passando por uma certa turbulência no sistema atual dele, porque era um sistema já que a gente costuma falar legado, né, no mercado, ele já estava com alguns anos já implementando, então é um sistema que não sofreu atualizações e ele não foi pensado a médio e longo prazo, e isso fez com que a operação dele ficasse um pouco truncada, tá? E aí ele falou, né, nossa, mas como que a gente vai conseguir, né, de repente, eu tenho essas ideias, a gente consegue de fato caminhar numa evolução de um desenvolvimento, sendo que a gente tem esse sistema há anos. A gente falou, vamos fazer um MVP? Então, assim, o MVP, a gente já consegue de uma forma rápida mostrar o que a gente consegue desenvolver numa solução usando as principais features que você precisa. Inclusive, né, hoje tem muitas APIs, né, API, só para contextualizar, que é você conseguir utilizar grandes serviços de processamento, só que você traz essa informação para dentro da sua aplicação, tá? Então, vou dar um exemplo. A gente conseguiu consumir as informações de inteligência artificial, um grande serviço, trazer esse processamento de dados para dentro de uma solução, inclusive aplicar uma transcrição de áudio para dentro desse aplicativo.
Que era uma coisa que esse cara tinha uma ideia lá anos atrás. Quando ele teve essa ideia, não tinha nem Alexa. E a gente aplicou isso no MVP. O cara falou assim, nossa, aí vocês... Foi a palavra deles, né? Aí você humilhou, né? A galera, como que vocês fizeram isso? Né? E a gente conseguiu construir isso e rápido. Foi um jogo muito rápido, menos de 24 horas. Por quê? Foi um MVP, onde a gente conseguiu pegar as principais características de acordo com o que ele precisa e mostrar no produto. Entendi. O produto está finalizado? Não, é só para mostrar as possibilidades. Porque a gente mostra o potencial de desenvolvimento que a tecnologia nos oferece e a partir disso a gente entra no desenvolvimento, que é um desenvolvimento personalizado, agregando mais features, deixando o ambiente bem dimensionado, né, para conseguir transacionar muitas informações, né? E é bem bacana porque assim, é um jogo rápido, você consegue mostrar onde você consegue evoluir e o cliente do outro lado ele fica factível, né? Porque ele fala, pô, entendi, olha que legal, é um aplicativo nativo, né? A gente hoje tem algumas camadas de aplicativos, nós temos os híbridos, os nativos. Então o cara fala, pô, que bacana, bem interessante. Verdade. Eu queria abordar agora um pouquinho do lado, pensando até do profissional, né? Que vai trabalhar com desenvolvimento. Legal. O programador. O que você considera que é a habilidade essencial que um programador precisa ter? Olha... A gente, dentro da GoMake, a gente classifica em duas vertentes, né? Quando a gente vai fazer uma contratação. Nós temos os hard skill e os soft skill. Hard skill, de fato, concatena e ajuda muito a nossa operação. Porque, de fato, é o cara que vai ali no código e sabe o que está fazendo e tal. Mas o que a gente vem percebendo? Que, por mais que o profissional tenha aqueles hard skill, né? Ele sabe toda a linguagem... Ele sabe como que ele usa daquilo da melhor forma possível, a questão de segurança da informação. Só que quando ele peca na soft skill, né? O que é soft skill, né? Só para sintetizar aqui para todo mundo, é as questões mais comunicação, relacionamento, como se porta, como se trabalha em equipe, né? Faz toda a diferença. Então a gente até já fez alguns experimentos em loco, né? Dentro da própria operação, onde a nossa equipe que tinha um melhor soft skill foi impressionante, assim, os resultados. Porque, assim, aquela questão, né? Você não deixa o ego subir. Uma vez que ele não subiu, você tá entrosando com a equipe, você tá conseguindo ali evoluir em conjunto, faz todo sentido a operação ficar fluida. E ficou fluido, o desenvolvimento acontece, né? Então, uma dica, acho que válida é valorizar questão de relacionamento, comunicação, né? E trabalho em equipe. Porque, assim, nos dias de hoje a gente... vê, né, desde as pequenas empresas quanto as maiores multinacional, o que faz a diferença é um relacionamento, é a pessoa saber se comunicar, porque senão ela tem ali um excelente, ela é um gênio, a pessoa tem a sua melhor algoritmo possível ali que ela criou, mas se ela não conseguir mostrar isso pro mundo ou mostrar pra equipe, né, o negócio vai ficar muito centralizado ali e não vai fluir. Então, isso que faz a diferença. Aquele perfil, né, de falar que a pessoa que trabalha com desenvolvedor, né, o programador, ele é o cara fechado, que não se abre, que não consegue se comunicar. Você acha que tem alguma ação que a pessoa possa fazer para melhorar isso? Acho que é se forçar, né, a participar mais das coisas. Você falou tudo agora, tá? Porque, assim, antes de começar a faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né, como minha esposa diz. Então, e assim, um perfil introspectivo é aquilo. Normalmente ele vive no mundo dele, né? As ideias vão fluindo, ele é o cara que ele tenta executar né? E já o meu irmão é o contrário. O meu irmão já era mais extrovertido, é o cara que é da galera, né? Foi pra publicidade, só festa, foi pra Austrália agora. Com certeza ele vai ver esse podcast depois, mas é só festa, né? Então, ele é totalmente extrovertido. Sim. E aí, o que acontece? Nessa linha, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei assim, eu tô indo pra trabalhar com computadores, porque eu não gosto de conversar com pessoas. E essa era o Eric do passado. Terminei a faculdade e quando virou a minha chave, né, quando eu, Eric, como profissional, comecei a evoluir e a GoMake começou a crescer, de fato, foi quando eu entendi que as pessoas... independente do negócio, se é um computador ou se é um vendedor que está numa frente de caixa falando com pessoas, o que vai fazer a sua operação, independente da área, crescer e evoluir, é a forma que você se comunica, é a forma que você consegue transparecer as suas ideias e a forma como você trata as pessoas, tá? Então, eu acho que
Isso fez todo o sentido. E olhando pro Eric lá de trás, eu tinha uma outra mentalidade. Que eu falei, não, eu vou trabalhar no computador, não quero lidar com pessoas. Atender pessoas é complexas. E aí hoje eu vejo que quando a gente está numa reunião com a GoMake, né, conversando com o cliente, né, o cliente muitas das vezes ele não entende da parte técnica ali, né? Eu sou um cara que eu sou voltado à performance, eu quero a melhor tecnologia, eu quero o melhor desempenho possível numa aplicação. Mas quando você vai levar isso para um empresário, né, a gente lidar com uma galera assim, high level, os caras milionários, os caras vão falar assim, tá, independente se você vai usar o Flutter ou o React Native, eu quero resolver isso aqui. Você vai resolver? Então eu confio em você. Então isso fez eu entender cada vez mais que a comunicação e o relacionamento é o que move as coisas, sabe? Tanto para um sucesso de uma empresa quanto para um sucesso de um profissional. E aí você acha que a gente pode classificar como um erro de um profissional iniciante, por exemplo, ele se concentrar muito só na hard skill, né? Só nessas habilidades técnicas, em ser um puta desenvolvedor, então melhor profissional do mundo, mas não trabalhar na minha soft skill, né? Não pensar na comunicação, não pensar no que eu posso executar, até no relacionamento, né? Porque é isso. Não adianta nada eu ser um excelente profissional se eu não consigo sequer fechar uma venda, né? Exato. E igual você falou, né? Hoje a gente faz a aquisição de alguns cursos para pessoas internas da operação. E eu venho percebendo que os melhores cursos, né? Então, um que a gente fez aquisição recentemente de desenvolvimento, ele trabalha com 3 pilares, né? Então, o primeiro pilar, de fato, é o mão na massa. Então, a pessoa vai estar ali olhando as stacks, né? As linhas, o que eles vão fazer de algoritmo, qual que é a aplicação, como que é um front-end, um back-end, né? Todo esse know-how, mas já executando, não só na teoria. O segundo pilar, de fato, é a participação e entrega de projetos, né? Então, não adianta você só ser na massa e você não entregar nada, você tem que executar, né? E aí faz uma avaliação. E o terceiro pilar é a comunidade. Então, a comunidade faz toda a diferença. Então, é muito legal, porque a galera lá tem, tipo, um Discord, eu vejo a equipe participando, eles abrem Discord, aí começa a fazer a sala de code, e aí o pessoal vai tendo ideia, fala, essa variável, como que eu tô transacionando essa informação? Só que, assim, parece muito simples, mas é uma coisa que, de fato, tá marcando, né? Porque a gente costuma ler por aí que essa questão de você ler algo é um ponto. Você escrever algo é outro ponto. Agora, você ensinar algo, aí a coisa acontece. Na hora que você começa a ensinar é que você realmente absorve realmente isso, né? Exato. Porque tem muita gente que, às vezes, a pessoa, ela tem um excelente conhecimento, você percebe isso, mas ela simplesmente não consegue transparecer isso, né? Ela não consegue compartilhar isso. Total. Você sente, até pensando nesse lado que vocês têm na vertente de desenvolvimento, como que você trabalha para construir essa cultura de colaboração lá dentro da GoMake? Boa. Essa cultura de colaboração, né, o que eu tento transparecer o tempo todo é que, assim, nós estamos remando na mesma direção. Então, o fit com a empresa ela tem que ser muito alinhado e equalizado com times diferentes times e todos os membros da equipe. Porque é aquilo, né? Se você trabalhar para ganhar um salário, né, você só recebe uma vez no mês. Sim. Então, assim, fica chato, né? Você trabalha para um dia no mês você ser feliz, ganhar o seu salário. Não faz muito sentido, né? Isso eu aprendi com a minha esposa também. Ela fez letras e se formou agora na segunda graduação em psicologia. Então, ela traz esse olhar, assim, para a equipe. Ela traz o olhar de olhar realmente para os colaboradores como um todo. Então, faz toda a diferença na sinergia da equipe quando a gente dá esse fit e quando a gente está indo na mesma direção. Né? Então, é isso que eu tento e constantemente eu olho para as ações que eu estou tomando frente à empresa, se a gente está seguindo nesse direcionamento aonde a gente consegue de forma todo mundo crescer. Né? E eu vejo essa movimentação, né, desde unicórnios até as empresas que de fato... Desde os unicórnios até as empresas que de fato aí estão se diferenciando no mercado. Como que você vê a questão do home office, né, para esses profissionais de desenvolvimento, que depois da pandemia virou quase que praxe, né? E aí eu imagino que até pensando no formato que vocês trabalham lá, como que você sente que funciona melhor para desenvolvedor? Legal.
O home office em si, né, por conta da pandemia, muita coisa foi acelerada. Tinha empresa que nem sabia direito o que era isso, mas se viu numa obrigação de instalar ali as conexões para os seus usuários, na verdade os seus colaboradores, de forma para trabalhar remotamente. Então ela acelerou muita coisa no digital. E o home office foi uma delas. O home office, né, o que eu venho percebendo dentre a operação onde a gente atua? Existe, por exemplo, a parte operacional, onde a gente tem os entregáveis que são mensurável. Né? A gente tem, tipo assim, é muito tranquilo, porque a gente tem, né, hoje com as excelentes ferramentas que nós temos de repositório, de você fazer armazenagem de código, de você fazer um acompanhamento ali dos entregáveis, né, de roadmap, que é o que precisa ser desenvolvido para quando precisa, até para a gente cumprir um cronograma. Então, assim, são os entregáveis. Flui muito bem, porque a gente, de fato, é isso. A gente tem esse X é para data Y. Beleza? Vamos lá acompanhando. Hoje a gente tem excelentes softwares que fazem todo o traqueamento dessa jornada e a gente consegue até entender como que está funcionando as coisas. Agora, tem alguns cargos que dentro da GoMake em si, que a gente ainda vem tentando modelar, porque vou dar um exemplo para você, são cargos muitas das vezes estratégicos e de inteligência. Que aí a gente precisa estar ali constantemente se relacionando e trocando uma perspectiva de visualização. Então, onde a gente costuma falar que são cargos mais estratégicos, né? Onde a gente envolve ali a perspectiva de dinamismo das informações. É um jogo mais rápido. Não que no operacional não exista esse jogo rápido, mas é uma coisa que, tipo assim, se tem um escopo, se tem os detalhes por tópico, você tem uma ferramenta que faz esse acompanhamento, é show, né? Porque, você entrega aqui, se a pessoa vai te entregar isso 11 horas da noite ou 7 horas da manhã, não tem problema, ela vai entregar. Sim. E você vai estar conseguindo acompanhar e receber isso para sua operação. Agora, tem alguns cargos em específico, que são esses cargos onde a gente fala que envolve inteligência, né? Uma análise e discussão entre equipe, que isso a gente ainda não conseguiu deixar de home office, por conta desse dinamismo que precisa do dia a dia. E até porque isso dificulta até para você ir criando essas outras... Porque, beleza, né? Ele tem a entrega, né? Entregou corretamente, você consegue avaliar isso, mas é difícil para você avaliar a inteligência emocional da pessoa, sim, a evolução, a cultura, o comportamento de todo mundo, quando determinadas funções mais estratégicas a pessoa está trabalhando ali home office, né? Porque não cria até o relacionamento entre os colaboradores, né? Porque sim, se você tá online, né? Não é a mesma coisa da relação que é criada quando tá presencialmente, né? Então acho que isso acaba dificultando um pouco nessa construção, né? Sim. Você conseguiria falar, pensando na função do desenvolvedor, no que ele tem que fazer, quais que seriam aquelas ferramentas fundamentais que o desenvolvedor precisa ter? Boa. Ferramentas fundamental, né, que de fato vai ajudar ali o desenvolvedor no dia a dia, ele de fato vai mais de conhecimento e o que facilita a vida dele no dia a dia do que de fato as tools ou as IDEs, que são as ferramentas onde a gente faz as programações. Mas uma pessoa que ela quer ser programadora, né, o que de fato ela precisa... que vai ajudar a jornada dela de evolução, realmente é ter a concepção de onde você quer chegar, tá? Parece muito clichê, mas esse planejamento de médio e longo prazo faz toda a diferença. Porque, né, fazendo uma analogia com uma área diferente, até porque estamos aqui em marketing, né? Mas olha que interessante. Na área de publicidade, quando você vai para a área de publicidade, né, você é um publicitário, mas você pode ser um publicitário que planeja, ou você pode ser um publicitário que executa. O que planeja é o cara que vai entender ali como que ele vai fazer uma execução de um evento, o que ele vai precisar ter contratado para que um evento aconteça na melhor perspectiva possível. E você tem um publicitário que executa em diferentes camadas, né? Você tem desde aquela galera que pega um criativo para fazer e manda muito bem, porque tem uma excelente comunicação ali no digital, ou se não, por exemplo, ele é um artista, a pessoa, ele faz uma correção de cores, que você deixa a imagem cinematográfica, você fala, pô, que legal. E assim, são perfis diferentes dentro de um nicho, né? E na área de programação é a mesma coisa. Então, se a pessoa, ela entende ali no que ela gosta de fazer, não vou nem falar no que ela é boa, porque a pessoa tem que gostar muito da questão, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, pô, programação dá dinheiro, eu vou pelo dinheiro. Né, eu tenho amigos que formaram na mesma universidade, no mesmo
ano, que de fato, assim não se colocaram no mercado, porque foram muito nessa questão de dinheiro, dar dinheiro. Em contrapartida, eu tenho amigos que não se for... Esse vai até ter risada que ele vai assistir depois, o Fabrício. Ele não terminou a faculdade, ele chegou acho que no último ano de engenharia, que são 5. Ele falou, pô, isso aqui não é pra mim não, tô saindo fora. Vai Fafá, né? Pô, não tinha, faltar um. Você falou, não, já tenho um bom emprego, não preciso, tipo, já sei aqui onde eu tô. E o cara tá bem até hoje, né? Assim, trabalha pra uma empresa internacional, mora no Brasil, ganha em dólar. E assim, qual que é a diferença? É você entender a essência, né? Você não ir pelo dinheiro, né? É claro que ganhar dinheiro é bom. Né? As pessoas, elas precisam de dinheiro para sobreviver. Enfim, você precisa evoluir de alguma forma, até na base de conhecimento. Só que, se você for parar para pensar, aquilo que você faz muito bem feito, né? E que você gosta de fazer, o dinheiro vai ser uma consequência, sabe? Sim. Então, acho que essa é uma dica muito bacana, porque foi uma coisa que eu escutei de uma vez de um professor, até antes da faculdade, no ensino médio, e que fez todo sentido, assim, para minhas reflexões. E eu consigo escolher, se eu tô ali pensando em seguir uma carreira de desenvolvedor, eu consigo pensar, porque eu sei que as coisas mudam muito rápido, mas eu consigo definir uma área, igual, por exemplo, você citou na questão da publicidade, né? Então, eu vou para criação, eu vou trabalhar em agência, eu consigo pensar num nicho, assim, numa área para ir seguir nela, ou não tem isso? Como... Legal. Olha só, de acordo com, como eu falei, a GoMake contrata alguns cursos para os nossos colaboradores, o que eu percebo? Até a gente faz uma avaliação para ver se de fato agrega, né, para os nossos colaboradores esses cursos. E eu sinto que a metodologia deles é assim: vamos fazer uma semana de um projeto X. Então, essa semana, o que você vai aprender? Você vai aprender a aplicação completa. Você vai fazer o front, que é a frente da aplicação. Sim. Você vai fazer o back, que é os bastidores. Você vai ligar essas duas aplicações e depois você vai ainda publicar. Você vai dar o deploy nisso. E além de dar o deploy, você vai aprender como você armazena isso de uma forma segura. Então, o que eu sinto nessas metodologias que faz muito sentido? Quando a pessoa vem, né, e já tem ali pelo menos uma bagagem inicial, por conta até da preparação do próprio curso, ela faz um overview 360. E aí, dali, a pessoa ela já vai afunilando aonde ela mais gostou. De repente, ela gostou mais de prototipar uma tela. Ou se não, de repente, ela gostou mais de pensar no médio e longo prazo em fazer um dimensionamento de banco de dados. Ou se não, ela falou, pô, meu negócio é regra de negócio. Eu gosto de entender ali como que vai conectar e vai tratar essas informações. Aí você vai pro back. Então, é um caminho natural quando a pessoa faz essa... Não vou nem falar imersão. Quando essa pessoa dá uma pincelada ainda nesses cursos, ou se não nessas semanas gratuitas que tem N. Agora, muita gente vende curso online, né? Então, eles disponibilizam sempre uma amostra do que vai encontrar no curso. E aí acaba... Nessa amostra já dá uma vivência ali de onde que a pessoa, de repente, ela tem até uma conexão mais forte para evoluir nessa carreira. Legal. Ó, a gente já tá chegando, você vê que passa rápido, a gente já tá chegando nos finalmente. Agora que chega ali nessa etapa final, eu costumo pedir pro convidado deixar uma dica, né? Pensando até num programador que tá iniciando, qual que seria a dica que você deixaria para esse programador iniciante? Legal, boa. Vou falar uma coisa que me ajudou muito, né? E assim, eu costumo até brincar que eu sou um engenheiro de software convertido para o marketing, né? Mas o cara, quando é da tecnologia, ele nunca abandona a tecnologia em si. E até esse é um ponto que fez um diferencial na GoMake. A GoMake entender sobre dados, né? E grande bagagem dos dados em si, elas vieram do desenvolvimento de software ou as tratativas que nós trabalhamos com os dados, né? Isso faz toda a diferença na nossa operação. Então, assim, como eu já transacionei, né, no mundo do marketing e no mundo de desenvolvimento de software, uma coisa que eu vejo muitas pessoas ficando no meio do caminho e não chegando de fato a evoluir ou conseguir um trabalho legal ou até empreender na área propriamente dita, é a questão do foco. Então faz toda a diferença, porque a gente vive num mundo onde nós somos bombardeados de informação a todo momento, em todo lugar. E tanto é que assim, a atenção vale dinheiro, né? Então, na rede social, qual que é a regra de negócio deles? É reter a atenção. Então, se você quer, né? Você quer que a sua publicação tenha uma entregabilidade alta,
como que você faz isso? Você precisa engajar e reter a pessoa na sua rede social. Porque, vou dar um exemplo até puxando para o marketing. Tem umas pessoas que fazem uma publicação no Insta e falam assim, olha, gostou? Acessa o TikTok, deixa o link na bio. O que o Insta e o algoritmo faz? Você fala, poxa, tô te ajudando aqui, você vai levar para minha concorrência? Né? Então, assim, ao tempo todo a nossa atenção está sendo disputada por grandes corporações que investem e compram a sua atenção. E não diferente com criadores de conteúdo, né? Os criadores de conteúdo, muitos deles vendem informações, vendem curso, vendem livros. E aí o que acontece? Cada um vai falar bem do seu negócio. E aí que tá o problema. Porque quando a pessoa ela está experimentando algo, ela de repente ela tem uma ideia de evolução ou crescer na carreira de programador ou na de marketing, mas aí ela fala, tá, mas o que é bom? O que vai dar certo? O que vai me dar dinheiro? E aí ela começa a experimentar. E nessa de experimentar, você não entra na profundidade do negócio. E aí você não entrando na profundidade, você de fato não consegue entender ali o que de repente é melhor para você. É diferente um cenário, igual eu comentei, de uma semana específica, onde um projeto pré-determinado, com começo, meio e fim, você experimenta as fases. Você tá naquela fase ali, Exato, tá pré-determinado, né? Agora, quando, por exemplo, vou pro marketing, tá, legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer links patrocinados? Eu vou fazer SEO? Não, eu vou fazer site porque eu gosto de site. Dentro de site, de repente eu quero trabalhar com a parte de criar formulários e personalização. Não, isso não é pra mim, eu vou pra dropshipping. Não, eu vou pra e-books e venda de infoproduto. Por quê? Porque o Érico Rocha falou que vende muito. E eles mostram aqueles números, aqueles carros. Só que a gente listou 5. E cada um de fato é um universo, né? E se a pessoa for transacionar, ela for ciclar em cada um desses, infelizmente ela não consegue evoluir com uma forma muito densa, né? Por exemplo, eu fui na Digitalks, que foi dia 25 agora. Foi muito legal, porque assim, de fato, né, eu vi grandes empresas expondo seus produtos lá, e é bizarro, porque você fala assim, né, olha só o foco que essa empresa deu a essa solução, né? Então eu vi empresas lá que assim, são especialistas WordPress. O que você faz? Te entrega uma plataforma, te entrega a sustentação dela, te entrega uma hospedagem performática para WordPress. Você põe Magento? Não. Nosso core é o WordPress. Então, assim, olha que legal, uma grande corporação expondo na Digitalks e mostrando a diferença que é, porque aí ele sai do generalista e vira um especialista, né? Isso é muito legal, porque, de certa forma, né, até quando você está visualizando onde você quer chegar como profissional, você consegue, de fato, te dar mais foco e dar um direcionamento melhor. Já empresas, ela pode escolher isso. Então, por exemplo, a GoMake, a gente tem esse braço do digital, nós temos outro braço de desenvolvimento e a gente hoje é uma holding, né? Então, dentro do grupo, a gente tem separado esse know-how. E aí, o que acontece? Eu tenho time de desenvolvimento, eu tenho time de interpretação de dados, que é a galera que está na frente da linha de atuação das campanhas de links patrocinados. Então, é uma coisa que funciona de forma separada, segregada, mas no final das contas, é um grupo. É um guarda-chuva que está ali tudo trabalhando em pró desse crescimento do grupo como um todo. Né? Isso faz muita diferença. Bacana. Bom, a gente já está aí indo agora pro encerramento, então eu queria só pedir para você deixar seus contatos, onde que a gente consegue te encontrar e falar aí os seus dados finais da GoMake. Legal, bacana. Então foi bem legal esse bate-papo. Quem quiser conversar, trocar uma ideia ou mandar até, de repente, alguma dúvida específica, né? Os meus contatos praticamente são sempre os mesmos, né? Eric Amoedo, ou o meu perfil pessoal do Insta é CK Amoedo, CK de Eric. E a GoMake também, a gente fica à disposição, caso alguém precise, tenha alguma dúvida, seja corporativa ou até de direcionamento de carreira, a gente pode contribuir com isso também. A gente gosta bastante de ajudar as pessoas, porque eu acho que é isso, né? Para além de um intuito de crescimento corporativo, eu particularmente, eu tenho esse intuito de ajudar pessoas também. Legal, isso faz muita diferença. Sim. Perfeito, Eric, muito obrigado. Maravilha, doutor. Obrigado a você que assistiu a gente até agora. Semana que vem voltamos com mais um episódio e até mais. Valeu!